aula passada a gente falou um pouco mais sobre diagramas de Feynman, interações da QED. Falamos bastante, fala a verdade, inclusive as correções radiativas, né? Alguém tem alguma dúvida com relação à aula passada? Porque senão a gente pode prosseguir. Sim, eu faria mais uma pergunta. Vocês conseguem imaginar algum diagrama de Feynman que envolvesse interação eletromagnética e que tivesse mais do que dois vértices, certo? Mas não fosse uma correção radiativa? Em que sentido? Que não contivesse loops? Uma transmissão de fóton entre um loop e outro? Uma transição de um fóton? Como é que você desenharia isso? Vai falando aí que eu posso desenhar. É que nem o senhor fez lá em cima. Coloca mais pra cima, que eu acho que tem um exemplo bom para mostrar isso aí. Ali, direto. Qual? Mais para baixo. Você colocou os fótons se absorvendo, aí saindo se absorvendo, aí o senhor desenhou uma vez um fóton de uma ponta a outra. Acho que tá mais para baixo um pouco. Aí, ó. Tem um fóton indo da parte de cima para a parte de baixo e o senhor quase ia desenhando um que é da parte de esquerda para a parte direita. Esquerda para parte... Certo. Quer dizer, você está falando como se eu tivesse desenhado assim, né? Isso. Bom, esse daqui, sem esse fóton, tirando esse fóton daqui, ele é o mesmo diagrama que esse, tá? Mas, de qualquer forma, todos esses diagramas contêm um loop. Então, eles são correções radiativas, que a gente chama. Ou seja, o processo é sempre o mesmo aqui, E mais e menos dando mu mais, mu menos, só que em ordens superiores. O que eu perguntei foi o seguinte: você consegue imaginar algum processo, qualquer processo, na eletrodinâmica quântica, que tenha mais do que dois vértices, mas que não seja de um loop ou mais? Sim, por Não exemplo. consigo pensar, não. Vamos continuar pensando no E mais, E menos, mu mais, mu menos. Professor, você pode fazer, por exemplo, um elétron só absorver um fóton, esse fóton ter vindo do além? Um elétron absorvendo um fóton vindo do além. Isso. Do além-mar. Aí no... Sim? Pronto, assim, isso. Ou aqui. Tanto faz, né? Qualquer uma das duas situações, vamos deixar a primeira situação, é um diagrama da eletrodinâmica quântica e que não contém nenhum loop, portanto não é uma correção radiativa a nenhum processo. O que é isso? Alguém saberia me dizer? Se vocês têm dúvida, pensem no seguinte: como é que eu identifico um processo olhando para o diagrama? Tá? Esse aqui é o fóton. Eu identifico o processo da seguinte maneira: cada processo distinto em eletrodinâmica quântica, ele tem um número de partículas iniciais e um número de partículas finais. E quem são essas partículas? São aquelas que estão livres no diagrama. Ou seja, que só estão conectadas com o diagrama em um único vértice. Tá? Então, essas partículas seriam, nesse caso, fóton, elétron e pósitron no estado inicial e muon e antimuon no estado final. Portanto, esse processo é E mais E menos, mais gama, dando mu mais mu menos. Tá? Essa é a única diferença. Quer dizer, ele não é uma correção a nenhum diagrama.
Ele é simplesmente um novo processo. Isso é quase sempre verdade. Por que que eu digo quase sempre verdade? Vou explicar por quê. Pense nesse processo de novo, vou copiá-lo aqui. Dimensionar. Pense nesse processo de novo. Agora esqueça esse fóton. Vamos ver. Ele copia como uma imagem, eu não consigo pagar isso. Bom, então faz o seguinte. Pinta ele de preto que ele sai, então. Poderia pintar de preto. Fundo. Desgraçado, não está nem recortando. Como é que eu apago essa desgraça? Eu vou reduzir a 0. Nada. Eu preciso aprender a mexer melhor nesse editor aqui, que não está dando certo. Não consigo apagar nem fazer nada. Eu posso fazer isso. Pronto. Eu vou fazer ele de novo aqui embaixo. Tá? Só que agora, eu posso imaginar, em vez de ele absorvendo, bom, eu podia deixar ele absorvendo também, mas o caso mais comum que a gente trata ou o elétron emitindo esse fóton, ou o muon emitindo, tanto faz a perna que eu coloco. Tá? Por que que eu vou fazer esse segundo caso e não ele absorvendo? Porque geralmente numa colisão, tem duas partículas colidindo, então você determina bem o quê? Momento linear, carga, você sabe quem é a sua partícula, energia. E você só considera essas duas partículas. Você não quer saber de colisão de 3 ou mais partículas. E o que você detecta, sim, é que pode ser 2 ou mais partículas. Às vezes só uma partícula. Muito bem. Então eu estou preocupado com uma colisão de duas partículas, que é elétron, pósitron, dando mu mais, mu menos. Só que esse diagrama vai dar uma contribuição para esse processo. Tá? Ou seja, eu estou me contradizendo. O que eu acabei de dizer agora há pouco, eu estou me contradizendo. Eu disse que se eu tiver mais de uma perna, né, além desse diagrama em amarelo, eu tenho, na verdade, outro processo, como, por exemplo, o caso aqui em cima. E, de fato, é isso. Só que prestem atenção numa coisa. No meu detector, às vezes, eu não consigo detectar certas coisas. Tá? Por exemplo, eu não consigo detectar um fóton que saiu com muito pouca energia. Então, para todos os efeitos, o meu detector só viu o mu mais e o mu menos. Tá? E dentro do intervalo de energia que está dentro das barras de erro do experimento, pode ter havido um fóton que foi emitido ou não. Então, o processo que eu estou considerando é mais e menos, dando mu mais, mu menos, mas um processo em que emite-se um fóton com muito pouca energia também contribui para isso. Tá? Essa é o único tipo de correção que a gente faz, que não é chamado correção radiativa, mas é chamado correção de Bremsstrahlung. É o famoso Bremsstrahlung que vocês já conhecem do eletromagnetismo. Ou seja, um elétron emitindo fóton. Ou podia ser um muon emitindo fóton, tanto faz. Só que esse fóton é tão pouco energético que eu não detecto. Então, para efeitos de cálculo, eu tenho que considerar esse diagrama também. Na verdade, isso é considerado, toda vez que eles olham para processos assim nos experimentos,
eles automaticamente já fazem essa correção, de modo que a gente não precisa nem considerar na prática. Tá? Os próprios experimentais já te dão um resultado, incluindo esse tipo de correção. Tá clara a diferença? Se o fóton é energético, é óbvio que ele vai aparecer no detector. Eu tenho um detector de fótons, né? Em geral são fotomultiplicadores. Então eu sei de onde veio o fóton, qual a energia, momento. Mas se ele é pouco energético, ele não aparece. O que aconteceu foi isso, mas eu vejo como se fosse um processo sem esse fóton. Tá? São as pequenas complicações que aparecem quando você faz experimentos em física de partículas. E até você entender isso, é claro, precisou de um camarada que observou pela primeira vez e falou, opa, tem alguma discrepância, mas essa discrepância eu consigo dar conta se eu levar em conta que existe o brainstorm. Afinal, os elétrons estão sendo acelerados o tempo todo, até colidirem. Né? É normal que eles irradiem. E é normal que aconteça esse tipo de radiação com fótons pouco energéticos que não são detectados. Tá? Ok. Então, tirando essa pequena ressalva, tá aí um exemplo de um diagrama. Vocês podiam desenhar outros, né? Por exemplo, podia desenhar esse emitindo um fóton, esse outro emitindo outro fóton, né? E por aí vai. Só que aí, de novo, são outros processos. Tem mais pernas externas, ou seja, mais partículas que estão colidindo e partículas que estão sendo detectadas do que num simples processo E mais E menos, dando mu mais, mu menos. Tá? Esse daqui, qual seria o processo? Esse último diagrama que eu desenhei, alguém saberia dizer? É mais é menos, mais fóton, resultando no mu mais, mu menos, mais um fóton. É esse aqui. Por quê? Porque esse fóton está sendo emitido. Ele não é um fóton inicial, ele vai aparecer no detector, se ele for energético o suficiente. Então, o que você vai ver antes da colisão é E mais E menos. Está lá os feixes, pum, colidiu E mais E menos. E no detector você vai ver dois mu, um mu mais e um mu menos, mu e antimu, e dois fótons. Tá? Por que sumiu do lado esquerdo o fóton? Não é que ele sumiu, esse fóton aqui está sendo emitido. Olha a linha do tempo aqui. A linha do tempo é do lado esquerdo para a direita. Só que esse é um fóton externo. Então ele foi criado num ponto X e ele está livre. Significa que ele vai ser detectado em algum momento. Ele não foi absorvido, como seria isso daqui. Aí são duas coisas distintas. Aqui é um fóton sendo absorvido, né? E o outro caso que eu tinha desenhado era um fóton sendo emitido. Esse caso de cima é esse processo que está aqui. O caso de baixo, se eu apagar esse fóton, aí sim seria E mais E menos, mais um fóton indo, mu mais mu menos, mais um outro fóton. E dois fótons distintos, né? Um tem um certo momento P inicial, o outro tem um momento P final, P'. Tá? Então, quando eu desenho diagrama, eu tenho que saber ler esse diagrama. Tá? Quando o fóton é interno, tanto faz se eu escrevo ele sendo absorvido ou sendo emitido. Mas quando o fóton é externo, isso faz uma diferença. Você vê que são dois diagramas dois processos completamente distintos. Por isso que eu estou mencionando aqui esses casos. São processos, mas geralmente não são processos que interessam quando você está lidando com colisores, que você só tem duas partículas iniciais. Tá claro? Professor, então, via de regra, quando esse fóton ele aparece à direita da partícula, ele vai aparecer à direita dessa reação, né? Dessa interação, né? E quando ele Via aparece à de regra, esquerda, se ele é um ele fóton aparece à esquerda. externo, então deixa eu refrisar aqui a coisa. Se ele é um fóton externo, ou seja, ele é real, ele não está conectando dois vértices, mas ele só está conectado a um vértice, então depende se ele está
entrando no ponto da esquerda para a direita ou se ele está saindo do ponto da esquerda para a direita. Esse aqui está entrando. O de cima, ó, esse aqui está entrando. O de cima está entrando também. Tá? Agora, esse daqui está saindo. Ele sai de um ponto X. É uma representação, de novo. Né? A única coisa que eu vejo é partículas iniciais e finais, mas a maneira de representar um fóton saindo externo é essa. Aqui, se eu fizesse isso, quer ver? Aqui eu teria que tomar cuidado, não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso fazer isso, por exemplo. Por quê? Porque eu não sei se o fóton está entrando ou está saindo. A minha representação é ambígua. Como é um fóton externo, eu preciso deixar claro isso. Por isso que eu desenho ele inclinado da esquerda para a direita, quando ele está entrando, né? Ou seja, ele vem de algum ponto lá no infinito e chega no diagrama num ponto à direita. E quando eu faço ele saindo de um vértice à esquerda e indo para um ponto no infinito, ou seja, ele vem de menos infinito e entra. Então isso aqui veio, sei lá, de menos infinito e entrou aqui num ponto à direita. Tá? Lembrando que a seta do tempo está da esquerda para a direita. Então, é mais ou menos óbvio que esse fóton está entrando no diagrama. Esse daqui eu não sei dizer, então eu não posso desenhar isso. Mas se eu desenhar isso aqui, ele está saindo de um ponto à esquerda e está indo para algum ponto, em princípio, no infinito. Né? Espero que antes de chegar no infinito ele chegou no detector. Senão ele escapa do detector e, da mesma forma, eu não tenho como contabilizar, né, se era um fóton que saiu ou se era outra coisa. Então, para um experimental, isso é extremamente importante. Né? Porque o detector ele mostra para o experimental que chegou ali. E é só sobre quem ele pode falar, sobre quem chegou. O teórico, ele tem que colocar tudo isso no papel e ver quais são as possibilidades. Bom, não chegou um fóton, mas esse fóton pode ter escapado do detector por algum motivo. Que motivo é esse? Era pouco energético, o detector não cobria alguma área e há uma possibilidade desse fóton ter saído numa certa área do detector, um certo ângulo. E isso implica que o teórico, para comparar com o experimento, ele vai ter que fazer cortes no seu estudo. Olha, se eu não consigo ver nesse ângulo aqui, eu vou fazer um corte, eu só vou considerar processos em que o ângulo está menor do que tanto ou maior do que tanto. E por aí vai. Essa é a importância, né, do teórico saber escrever bem o seu diagrama para poder comparar com o experimento. Mas não tenha dúvidas. Né? Quando você vira um fóton vindo da esquerda para a direita, ele está entrando. Da direita para a esquerda, ele está saindo. Tá? E se alguém desenhar um fóton vindo de cima para baixo, mas é um fóton externo, né? Só se o cara te disser, não, esse fóton está entrando, aí tudo bem. Mas se ele não disser nada, é ambíguo. Entendeu? Não é que está errado, mas é ambíguo, porque eu não vou saber dizer se ele está saindo ou está entrando se ninguém me falar isso. Se eu apresentar num artigo um diagrama desse sem falar nada, o editor vai falar, olha, corrige aí, porque isso daí tem uma ambiguidade. Compreende? Ou, a menos que seja implícito que só tem uma possibilidade do fóton estar entrando. Aí tudo bem, você pode desenhar o diagrama. A gente tenta ser claro nessas coisas. A ambiguidade é sempre ruim numa área como a física. Né? Já é complicado, você não vai complicar ainda mais. Mas ficou claro isso? Se ficou claro, então vamos terminar. Já ter exemplos, né, de quarks, mas só para lembrar novamente. Quarks na QED. Eu gosto de frisar isso pelo seguinte: eu já vi professores dizendo que quarks só interagiam fortemente. Isso não é verdade, né? Como eu estou cansado de falar aqui. Então, nunca cometam esse erro. Quarks interagem com qualquer coisa. Então, o fato de ser QED não significa que não vai ter quarks. E eu vou falar dos quarks na QED aqui por causa de um exemplo simples. Decaimento do π0 em 2 fótons. Tá? Esse é o decaimento principal. Quase que 100% das vezes o π decai
através desse decaimento, nesse canal que a gente chama, nesse canal de decaimento. Alguém sabe descrever o diagrama? Como seria esse diagrama? Só para facilitar, vamos considerar que o π0 com U barra U. Ele tem uma parte em DD barra, vamos considerar que aqui quem está participando da interação são os quarks U barra e U. Porque, em princípio, ele é também isso aqui. Ó. Ele tem uma parte U barra e uma parte D barra D. Uma combinação linear dessas coisas. Mas considere somente essa aqui. Quem me diz? Seria então o e o barra meio que. Cara, é porque dizer assim é meio ruim. Tá, então começa desenhando. Ó, U e U barra. Isso é o que você tem no estado inicial. Aí Tá? você vai ter um ligando ao outro, né? Uma seta para cima, não? E aí dois Uma, fótons liberados. uma seta para cima? Como assim? Nesse finalzinho que tem o e o barra. Aí os dois fótons liberados. Isso Assim, aqui? aí os dois fótons sendo liberados. E os dois fótons sendo liberados. Aí embaixo. Certo. Quem me diz por que está errado isso? Por causa do fluxo, né? Muito bem. Fluxo, veja. Um Aqui eu sentido. tenho, Uhum. aqui eu tenho Para um baixo. quark vindo para cá, ou seja, um Uhum. férmion fluindo para cá. Quando chega no vértice, Tem que ele vai ser fluir no sentido contrário do que está escrito. Então, isso uhum. não pode ser, tem que ser Para baixo. certo. E aqui não tem ambiguidade, por quê? Porque essa seta para baixo ela pode estar tanto sendo emitida nesse vértice, quanto absorvida aqui. Tá? São dois pontos distintos de espaço-tempo, quanto o contrário. Ela pode estar sendo emitida aqui, sendo absorvida aqui. Tá? Aquela história que eu já falei antes. Ou seja, ele pode ser isso. Eu estou falando do quark up, ou ele pode ser isso. Eu estou falando do quark anti-up. Então aqui seria um up, aqui seria um anti-up. Tá? As duas possibilidades estão codificadas nessa figura. Eu preciso desenhar essas duas distintas. Eu repito a de infinito que é para vocês, né, absorverem de uma vez isso. Tá? Ok. Esse é o diagrama. Esse é um dos diagramas. Tem outro? É para ter, né? É? É ou não é? Eu acho Diga que lá. é. O senhor fala outro no sentido de substituir pelo down, por exemplo? Up anti-up, down anti-down ou não? Sim, eu teria uma contribuição, mas aí seria por causa da estrutura. Mas eu estou falando, considerando só o up. Suponha que é só o quark up que está na história. Tá? Mas é claro, eu teria uma contribuição do quark down, porque lembra, isso aqui é probabilístico. Então tem uma probabilidade desse pion ser U barra, como tem uma probabilidade dele ser DD barra. Então está certo nesse ponto. Mas se eu considerar só o up, só para efeito de ilustração, tá? Não estou querendo contabilizar todas as possibilidades. Porque senão eu teria que desenhar não dois, mas quatro diagramas. Tá? Onde, em vez de up, eu teria que colocar também as contribuições do down aqui. Tá? Então, seriam dois diagramas aqui. Down Seria, anti-down e up anti-up. seria com os fótons cruzando novamente, que nem o senhor já fez? Exato, isso mesmo. Sempre vai ter uma contribuição desse tipo. Por quê? Porque fótons são partículas idênticas. Esses dois fótons são idênticos. Quando eu tenho partículas idênticas, eu tenho que considerar essas trocas. Então, eu teria uma contribuição desse tipo para cada um dos quarks, para o up e para o down. Tá? Então,
No total, se eu quiser fazer a conta corretamente, eu tenho 4 diagramas a serem considerados. Tá bom? Professor, Diga. você poderia explicar mais sobre a questão que o senhor falou do fluxo, que foi o motivo que o senhor disse que a Bruno está errado no meio dele? Certo. Porque esse fluxo tem que estar sempre num único sentido. Quer dizer, tem que fluir sempre. Não importa onde está a linha de Fermat, não importa o que eu faça com a linha de Fermat, a seta tem que estar sempre num único sentido. Tá? É claro, isso aqui você não vai ver nenhum diagrama assim. Nem segredo. Mas isso significa um fluxo num único sentido. Tá? E por que isso? Pelo seguinte. De maneira técnica, eu vou adiantar, a gente vai falar disso lá na frente, mas de maneira técnica, qualquer vértice da QED ele vai aparecer psi barra e gama mi é um fator do vértice, gama mi é uma matriz de Dirac, psi vezes um fóton, ami. Os campos aqui são o psi barra e o psi e o ami, são 3 campos. Psi e psi barra estão associados aos férmions e o ami ao fóton, tá? O campo vetorial. Esse psi barra e psi, um está associado à criação de partícula, o outro está associado à aniquilação de partícula, ou o contrário. Tá? Mas o que importa é o seguinte, toda vez eu tenho um psi barra e um psi, e é isso que implica que essa seta está sempre no mesmo sentido. Tá? Significa, por exemplo, nesse vértice aqui, eu posso, se eu olhar ele dessa forma, tá? Então, nesse vértice, eu estou aniquilando uma partícula e criando uma partícula. Tá? A aniquilação de uma partícula, ele vem do psi, e a criação da partícula vem do psi barra. Tá? Por outro lado, o psi barra, ele aniquila uma antipartícula e o psi cria uma antipartícula. Então, eles estão sempre associados. Então, se aqui fosse uma antipartícula, essa seta estaria assim. Por quê? Porque uma está associada ao psi barra, outra ao psi. O psi barra aniquila a antipartícula e o psi cria a antipartícula. Então, nesse vértice, eu tenho a aniquilação dessa antipartícula e eu tenho a criação dessa antipartícula. Então, essa seta, né, ela indica esse fluxo fermiônico, vamos dizer assim. Tá? Que, nesse caso, está associado à antipartícula. Eu nunca vou ver, por exemplo, não existe na QED um psi e gama mi, psi ami, ou seja, não tem psi com psi, nem psi barra com psi barra, porque senão eu poderia ter coisas desse tipo. E isso não existe. Não existe porque esses termos não existem na Lagrangiana. Tá? Essa é a origem. Então é o máximo que dá para falar nesse momento. Mas isso é uma regra geral para todos os férmions que a gente vai estudar nesse curso. A única violação que você pode encontrar nessa regra é quando você tem a violação de algum número quântico carregado por esse férmion. Por exemplo, existem neutrinos, os neutrinos eles não têm carga nenhuma a não ser número leptônico. Então, se houver violação do número leptônico, e a gente já sabe que isso é possível nos neutrinos, então você pode ter coisas desse tipo. E você só vai ter isso quando você tiver uma chamada partícula de quando o neutrino for uma chamada partícula de Majorana. Aqui, ó, essas interações são chamadas interações de Dirac. Tá? As de Majorana permitem essa violação, Dirac não. Mas isso é uma história mais complicada para um curso mais avançado que eu não vou nem entrar aqui. Tá? Então, para todos os efeitos, durante todo esse curso, e mesmo fora desse curso, você não vai ver coisas desse tipo na eletrodinâmica quântica. Tá? E se você vir uma coisa desse tipo, a única possibilidade até hoje que a gente consegue visualizar é envolvendo neutrinos, chamados neutrinos de Majorana.
Por exemplo, se houver um chamado duplo decaimento beta sem neutrinos, aí vai ter coisas assim, mas envolvendo Ws e não fóton. W é da interação fraca. Lembrando que o neutrino só interage fracamente. Então, no eletromagnetismo, nunca. Tá bom? Eu não vou falar mais sobre isso, porque vai acabar confundindo. Então, apenas guarde essa regra. O fluxo fermiônico, né, é contínuo. Tudo bem? Tá certo. Obrigado, professor. Deixa eu apagar essa coisa toda aqui. Não polui a nossa aula. Ok. Então tá aí duas contribuições. E isso aqui é importante pelo seguinte, né? A hora que você for estudar os pions, aqui você está falando do pi, do pi zero. Tem o decaimento do pi menos ou pi mais, tá? Que é via... Bom, vamos fazer um deles e o pi mais vai ser o oposto. Vai dar um elétron mais um antineutrino do elétron. São dois decaimentos de partículas que fazem parte de uma mesma família, são os pions. Eles têm só uma pequena diferença de massa. Então, o π0 para o π mais, π menos. O π0 tem, acho que 139 MeVs, milhões de eletronvolts, e o π menos, π mais tem 135 aproximadamente MeVs. Tá? Só que o π0 ele decai muito mais rapidamente do que o π mais e o π menos. Né? Várias ordens de grandeza, se eu não me engano, acho que umas 1000 vezes. 1000 vezes ou mais. É como se um fosse, acho que é um pouco mais, 10 a menos 16, 1 milhão de vezes. Bom, teria que checar, nem lembro mais. Mas o π0 é da ordem de 10 a menos 16 segundos e o π mais, π menos, se eu não me engano, é da ordem de 10 a 10, 10 a menos 10 segundos. Tá? Então, 1 milhão de vezes, talvez. Por que isso? Tá? E hoje vocês vão entender essa diferença. Por enquanto não dá para entender, mas vocês já vão entender. Se alguém já quiser imaginar, aí pode imaginar e me dizer em algum momento. Mas é uma coisa curiosa que você entende quando você sabe exatamente o que está acontecendo na estrutura mais fundamental desses pions, que são os quarks. Tá? Ok. Bom, outros exemplos, né, no eletromagnetismo envolvendo quarks, π0 indo para E mais E menos. Então, esse daqui deixa para uma outra hora. Vou falar dele depois. Vou falar do π0 indo para E mais E menos. Como é que vocês imaginam esse diagrama? Igual ao de cima? Poderia ser algo como espalhamento baba, professor? Espalhamento baba é isso aqui, né? Certo? Então, o barra e mais e menos. Tem foto. Tudo bem? Ninguém está gemendo de pavor, né? Vocês estão acordados. Não daria certo porque está indo de quarto para lepton. Não pode ter essa mudança. Vai correr esse negócio na outra vez. O que eu estava pensando, na verdade, professor, era aquele que eles vão, se unem num fóton, depois sai como se fosse um X com um fóton entre eles. Certo. Os dois estão certíssimos. O MacLean, porque você não pode passar de um quark para um lepton. Qualquer que seja o lepton, para começar. Primeiro porque o quark tem cor, o lepton não tem cor. Então você já está violando cor. Mas além de violar a cor, você está violando também sabor. Você está passando... Né? Está violando várias coisas. Número bariônico, no vértice. Tá? Porque aqui você tem um bário, ele tem número bariônico mais 1/3, e ele está se transformando num lepton, que é o elétron. Número leptônico 1. Tá?
Então está violando número bariônico, número leptônico, carga elétrica, que o quark tem carga mais 2/3, o elétron tem carga menos 1, e além disso, né, o sabor. Tá? Você está misturando quark com lepton. Isso não existe no modelo vigente. Coisas assim podem acontecer em modelos que vão além do modelo padrão, que envolve uma coisa chamada leptoquark, mas isso é física ainda, conjectura. Né? Nada disso foi testado. Aliás, saiu um resultado ontem bem interessante sobre o decaimento do Cal em mu mais, mu menos, que eles comparam com E mais, E menos, e eles estão com uma evidência agora de que existe uma violação da universalidade das interações fracas. Em que sentido? É como se a interação entre os leptons, envolvendo o decaimento de um meson, que é o Cal, ela não fosse a mesma para todos os tipos de lepton. Ou seja, se isso permanecer, por enquanto é só uma evidência, são 3 sigmas de precisão, precisa de 5 sigma para que seja uma descoberta, então por enquanto é uma evidência. Se isso acontecer, a gente vai precisar de uma revisão do modelo vigente. E aí, possivelmente, essas coisas que a gente chama de leptoquarks talvez tenham um papel nisso. Mas, por enquanto, está no limbo, né? Tem que esperar novos resultados daqui a uns 2 anos, para ver, 2 ou 3 anos, 3 anos mais ou menos. A não ser que um outro experimento mostre antes que existe mesmo essa violação. Mas, no modelo que a gente vai estudar, e até hoje, do ponto de vista experimental, não existe esse tipo de violação. Muito menos porque é uma interação eletromagnética. Na interação eletromagnética você conserva tudo. Tudo que tem na partícula antes do vértice tem que ter na partícula depois do vértice. Então, esse daqui não pode. Muito bem, MacLean. Mas, segundo o Lucas, esse daqui pode. É isso, Lucas? Eu penso que sim, professor. É isso mesmo, tá? Esse é o diagrama. Muito bem. Vocês já estão ficando afiados. Né? É questão de tempo. Daqui a pouco aqui vai ser que nem andar para frente. Não é nem que nem andar para trás, andar para frente. Tão fácil. Bom, eu acho que em termos de eletrodinâmica quântica e exemplificação das possibilidades, o que pode acontecer, tipos de diagramas em nível de árvore, que são esses que não têm loops, correções radiativas que corrigem processos em nível de árvore, eu dei um belo apanhado de maneira qualitativa. Então, em princípio, vocês acho que não devem ter mais dificuldades com isso. Treinando, né? Se vocês quiserem, se fosse vocês, olhava. Tem esse caderninho aqui. Esse aqui é de 2008. 2008 tem um mais recente de 2020, não sei. Que é o Particle Data Group. Vocês podem acessar pela internet. PDG, Particle Data Group. Tá? Particle Data Group, não sei como é. Depende do sotaque, você fala uma coisa ou outra. E lá vocês vão ver um zilhão de partículas, um zilhão de processos e tal. Tenta desenhar alguns diagramas para ver se você realmente entende o que está acontecendo. Tá? QED, por enquanto, só QED. A partir de agora eu vou falar de cromodinâmica quântica. Mas parece que o Lucas queria perguntar alguma coisa. Não, professor, eu só ia falar que o link do Particle Data Group está na descrição do grupo no WhatsApp. Ótimo. Descrição do grupo. Que grupo? Do WhatsApp. Não, a gente colocou os alunos no WhatsApp, no grupo, para passar informações, essas coisas, né? Aí, talvez se alguém não viu, a gente deixou lá na descrição.
É bom porque lá tem todas as informações que vocês precisam saber. Ah, vocês têm um apanhado geral sobre o modelo padrão, sobre o modelo Aquarks, um monte de coisa. É um pouco pesado ainda porque vocês estão aprendendo, mas pouco a pouco vocês vão consultando lá e vão começar a entender melhor o que está escrito lá. Tá? Então vamos prosseguir. Agora vamos falar da cromodinâmica quântica. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida com relação ao diagrama de Feynman QED, então vamos para cromodinâmica quântica. Okay. Certo. Qual é a diferença da cromo é justamente de cor, né? A gente vai falar de uma interação que tem a ver com um número quântico chamado cor. E essa interação é uma interação forte e ela envolve os atores, são os quarks e gluons, como eu já mencionei aqui. Dos férmions que a gente conhece, somente os quarks interagem fortemente, tá? Então ela só envolve quarks. Ponto de vista fermiônico. Então, tudo que vocês viram até agora, onde eu colocava elétron, pósitron, muon, antimuon, quark-up, agora só deve aparecer quarks aqui. Aqui não tem nada mais do que quarks, tá? Você não vai ver leptons nessa brincadeira. E, obviamente, os gluons, que são os próprios mediadores da interação. Então, vamos pensar quem é o vértice fundamental da QCD. Vou contar primeiro parte da história aqui, depois a gente continua com essa história. Depois eu digo daqui a pouco. O vértice fundamental da QCD, a gente chama isso aqui QCD de Quantum Chromodynamics, ele é o seguinte: quark, antiquark. Isso aqui representa qualquer um dos quarks, tá? Qualquer um, mas do mesmo tipo. Significando o quê? Se eu tenho um quark up antes do vértice, antes da interação, depois da interação, eu vou ter o mesmo quark up. Não, o mesmo não. Um quark up com uma cor trocada, como a gente vai ver. Mas eu não mudo o sabor do quark, tá? Então, exatamente como a eletrodinâmica quântica, o gluon não muda os sabores dos quarks. Nem carga elétrica, nada disso. A única coisa que o gluon vai mudar é a cor do quark. Então é importante frisar aqui que essa interação não altera o sabor dos quarks. Nenhuma outra carga, exceto cor. A carga que eu digo é número bariônico, carga elétrica, tudo isso permanece o mesmo, tá? Bom, permanece o mesmo em que sentido? No sentido da seta, né? Lembrando que o quark andando para trás no tempo é um antiquark indo para frente. Então, se o quark tem número bariônico mais um terço, ele vai da direita para a esquerda com o número bariônico mais um terço, que eu estou conservando isso, mas eu devo enxergá-lo como um antiquark indo da esquerda para a direita com o número bariônico menos um terço. Portanto, o número bariônico total antes desse vértice é zero. Se eu imaginar isso aqui como um processo. Porém, esse vértice sozinho, exatamente como no caso da QED, não existe na natureza, porque teria novamente a violação de momento linear, energia e por aí vai. Tá? Então, até agora não tem nada diferente da eletrodinâmica quântica.
Então vamos imaginar um processo simples que envolva o gluon. Eu posso ter uma colisão quark-antiquark. Aqui está o vértice fundamental. Vou desenhar melhor. E emitindo um par quark-antiquark. E eu não vou dizer qual, aqui tanto faz qual é o quark-antiquark. Tá? E aqui um gluon. Então esse é um processo possível. Uma aniquilação de quarks, gerando um par de novos quarks. Assim como eu posso ter coisas do tipo, mesmo aqui eu posso ter, como no caso do espalhamento baba, só que agora envolvendo quarks, posso ter isso aqui. Se eu fosse considerar uma interação forte, a aniquilação de um par de quarks, quark e antiquark, esses dois processos contribuiriam. Tá? Esses dois diagramas contribuiriam para o processo, desculpa. Tudo bem até aí? Tudo bem. Certo. Então vamos ver a questão da cor. Vamos pegar o vértice fundamental. A cor e a conservação da cor. Vamos pegar o vértice fundamental, tem um quark aqui, o vértice, e um gluon. E aqui entra um quark up, só que esse quark up tem a cor azul, B de blue. Todo mundo vê o azul aí, tá difícil. Dá pra ver sim. E aqui um outro quark, é um anti-up, com uma cor que é vermelho, R de red, em inglês. Eu vou usar essas letras em inglês mesmo, porque confunde menos do que se eu colocar em português. Porque em português você tem azul, vermelho e verde. Aí fica verde, VV, você não sabe como distinguir. Então vou colocar tudo em inglês mesmo. Isso não significa um desrespeito à nossa língua. Então eu vou ter um gluon saindo. O que você acha que esse gluon deve carregar? Vamos lá. Quais as cores que esse gluon deve carregar? Quem diz para mim? Eu vou colocar essas cores aqui entre parênteses, as cores do gluon. Isso que está entre parênteses é a cor, tá? É um número quântico associado à cromodinâmica quântica. Eu ia fazer uma pergunta só. No Griffiths, ele fala que quando é antipartícula, seria um anti-red, né? Mas aí na representação do diagrama não muda, né? Você não tem que colocar nada a mais, não. Porque o que é um vermelho indo para trás no tempo? É um antivermelho indo para... Qualquer carga que você associar, então eu vou repetir aqui. Qualquer carga que você associar a essa perna, né, ela estava nessa perna, só que agora ela está indo para trás no tempo. Então é como se fosse uma anticarga indo para frente no tempo. Tá? Por quê? Porque isso vai ser uma antipartícula indo para frente no tempo. E a antipartícula carrega as anticargas que a partícula carregava. Tá? Então, se isso é um quark indo para trás, é um antiquark indo para frente. Se é um vermelho indo para trás, é um antivermelho indo para frente, entrando no vértice. Tá bom? Então, na verdade, a carga total do lado esquerdo é azul antivermelho. Aí imagina esse gluon saindo aqui. Quais as cores que ele deve carregar? O azul e o vermelho. Aí dá roxo. Roxo. Veja, Mas aí seria esse antivermelho que ele carregaria? Aí seria o antivermelho. O antivermelho eu represento uma barra em cima. Mas interfere? Tipo, é diferente o vermelho e o antivermelho?
No Go? Vermelho e antivermelho são cores opostas, vamos dizer assim. Assim como carga mais um e carga menos um são cargas opostas. Carga elétrica. É a mesma Ok. coisa. Só quer dizer aqui que são cargas opostas de cor. Né? A infelicidade de usar cor é que vocês tentam associar cor, mas não tem nada a ver com cor, é só um nome que deram para esse número quântico. E é fortuito porque são três e quando se combinam em três num hadron, te dá carga como se fosse a cor, né, a mistura de todas as cores seria o branco, mas que no nosso caso seria incolor. Né? Só não confundir isso. Branco pelas cores e incolor para a gente. Já viu aquele disco de Newton que você põe as cores básicas, gira, ele fica branco? Aquele branco para a gente é ausência de cor. Tá bom? Então é isso. Ó. A conservação no vértice de todos os números quânticos implica o quê? Que as cores que estão entrando no vértice têm que estar saindo também da esquerda para a direita. É só isso que vocês têm a mais do que a QED. Porque na QED o fóton não tinha carga nenhuma. Tá? Então todas as cargas que entravam no vértice eram sempre zero, sempre nulas. Então era lepton, antilepton, carga elétrica, anticarga elétrica e assim por diante. Aqui, além dessas cargas, ainda tem a cor. Tá bom? E lembrando, já que a gente falou da QED aqui, então nesse caso, é claro que partícula que carrega uma certa carga, a antipartícula carrega as anticargas, porque do lado direito você tem carga nula. Tá? Carga que carga cor. Tá? Então, quais são as cores desses quarks up e anti-up? São cores opostas. Tá? Muito bem. Certo, mas esse não é o único vértice da QCD. E aí a complicação começa. Então eu vou poder ter vários diagramas, além daqueles tipo QED que a gente já viu. O resto é tudo igual, quer dizer, correções radiativas, da mesma forma você pode ter, só esboçar aqui do lado. Você pode ter, por exemplo, para esse processo de cima, esse aqui, você pode ter uma correção que é algo assim. Ou pode ter o fóton aqui embaixo, o fóton não, o gluon aqui embaixo, criando um par de par. Exatamente como no caso da QED. São correções ao diagrama de cima. Eu teria também as correções ao primeiro diagrama e assim por diante. Tá? Deixa eu isolar esse aqui. Trazer esse diagrama para baixo. Então, esse é um dos diagramas, é um dos vértices fundamentais da QCD, só que não é o único, como eu ia dizendo. Tá? A cromodinâmica quântica, diferente da eletrodinâmica quântica, ambas são teorias que a gente caracteriza como teorias de gauge, teorias de calibre. A eletrodinâmica quântica do eletromagnetismo, vocês já mais ou menos entendem o que é esse calibre, o que é esse gauge, o que é essa invariância de gauge. No entanto, essa invariância de gauge para as teorias de cor, a cromodinâmica quântica, ela não é tão simples como no caso da QED. No caso da QED, a simetria que está por trás dessa simetria de gauge é uma simetria unitária, dimensão 1, é um grupo U1 que a gente chama. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Já no caso da QCD, é um grupo SU3. O grupo 1 tem uma estrutura abeliana, o grupo SU3 uma estrutura não abeliana. O que significa isso? Os geradores do grupo comutam a simetria abeliana. Quando os geradores não comutam, é não abeliana. E o que significa comutar ou não comutar? Para quem já viu o curso de quântica, você tem relações de comutação, por exemplo, entre os geradores do momento angular. Né? Só para lembrar aqui.
Lx, Ly é igual a I, LZ. Alguém nunca viu isso? Renan talvez não tenha visto. Você está considerando H cortado 1, né, professor? Sim, Ou não? estou Sim. considerando H cortado igual a 1, só para ilustrar. O que importa é a relação entre os operadores. Tá? Mas teria um H cortado do lado direito. Não pô, H cortado. Pronto. De fato, tem um H cortado. Muito bem. Isso daqui significa o quê? Isso aqui são operadores, né? São matrizes. Você pode escrever como operadores diferenciais ou como matriz, na forma matricial. Se estiver atuando no espaço vetorial, como os Bras e Cats de Dirac. Tá? Em outras palavras, na formulação matricial de Heisenberg. Né? Quando dois objetos como esse comutam, o lado direito seria zero. Nesse caso, ele não é zero. Por quê? Porque eles não comutam. A álgebra que está por trás disso daqui é uma álgebra de Lie do grupo SU2. É um grupo não abeliano. Se o grupo fosse abeliano, como é o caso da QED, essa relação de comutação dava zero. E, bom, matematicamente é essa a diferença entre o que é ser abeliano e o que é ser não abeliano. Eu não vou me estender nisso agora. Quando eu falar de grupos, mais adiante, eu vou falar um pouquinho melhor. Essa é uma diferença crucial entre essas duas teorias. Por quê? Porque no caso da QED, o único vértice possível era um vértice desse tipo, no lugar do Gluon você tinha o fóton. Mas no caso da QCD, você vai ter coisas assim. Ó. Interação de Gluon com Gluon. Isso é um resultado somente do fato da estrutura de grupo dessa teoria ser um grupo não abeliano. Tá? Bom, mas aí eu pergunto para vocês, suponha que esse gluon está vindo para cá, os três estão entrando no vértice. Tá? As três setas entrando. E eu tenho a cor vermelha e anti-azul para o gluon que está entrando e verde anti-vermelho. O segundo gluon que está entrando. Quais são as cores do gluon que está saindo? Ou melhor, do terceiro gluon que está entrando. Azul e antiverde. Azul e antiverde. Quem foi que respondeu? Bruno. Muito bem, Bruno. É isso aí. Azul e antiverde. Não vou colocar vermelho. Por quê? Porque todos estão entrando no vértice. Então, toda essa soma de cores tem que dar zero. Tá? Se eu desenhasse essa seta desse gluon, em vez de entrando, saindo, aí seria o quê? Deixa eu fazer ele aqui. Vão pensando aí. A seta não era pro outro lado, não? Não entendi a diferença. Já vou explicar qual é a diferença. Então, o primeiro diagrama era todas as setas entrando, ou seja, todos os gluons entrando no vértice. Eu resolvi desenhar o mesmo vértice, só que agora com um dos gluons saindo do vértice. Tá? Nesse caso, quais seriam as cores desse gluon? Seria o anti-azul e o verde. Muito bem. Anti-azul. Ó, já estão pegando fácil a coisa. Então, tudo. Por que para o gluon é importante desenhar a seta? Porque ele carrega cargas, carga de cor. O fóton não precisava porque ele não carregava carga nenhuma, então tanto faz. Tá? Então, dependendo da seta que você coloca no seu gluon, a cor dele é uma ou é outra, ou é a anticor. Você pode ver que exatamente ele carrega a anticor do gluon
que antes entrava no vértice, que é esse daqui. Antes ele entrava, tinha essa cor. Como ele está saindo, ele tem as cores opostas. Tá? Nesse sentido, se você olhar para o fluxo de cor da esquerda para a direita, tá? Soma essas cores com essa. Vermelho com antivermelho, tem uma cor. Anti-azul com verde, dá uma cor anti-azul-verde. Uma combinação. Então, a primeira brincadeira, o primeiro resultado dessa brincadeira é que os quarks carregam uma cor, que vem em 3 possibilidades, vermelho, azul ou verde, e os gluons carregam sempre uma cor e uma anticor. Tá? E vocês vão entender por que isso também, quando eu falar do grupo SU3 mais adiante. Aí eu vou dar o exemplo, Professor, voltar a falar dos gluons. Diga. antes da cromodinâmica, a gente tinha a relação de que teria que ser 2 férmions se juntando com um fóton. Qual é a relação que tem na cromodinâmica do vértice? Então, agora você tem mais do que essa possibilidade de 2 férmions e um bóson de gauge. Né? Aliás, era bom eu ter desenhado, esqueci de desenhar a seta aqui. Que a seta é saindo do vértice. Tá? Então, isso daqui era idêntico ao que a gente tinha na QED, exceto pelo fato de que o gluon carrega a cor. Tudo bem? Mas ele é equivalente, em termos de Lagrangiana, a um termo como aquele que eu escrevi para o fóton. Né? Psi barra, I, gama mi, tem uma carga elétrica. Isso aqui era para o fóton, né? Psi a mi. Para o gluon, você vai ter algo parecido, só que é isso daqui, ó. Então, GS, que é uma intensidade de interação, S de strong, forte, psi barra, ele vai continuar com esse I gama mi, porque ele é um vetor por Lorentz, né? Só que quem ele vai se acoplar aqui, eu vou chamar de Gmi índice, índice A, tá? Gmi A. E aqui tem mais uma coisa que eu... Peraí. É mais complicado, mas... Peraí. Tem um TA, TA e J, índice J. São vários índices. A cromodinâmica quântica é bem mais complicado. Esse I e J, eu devia escolher até outra letra, mas deixa o IJ mesmo. I e J vão de 1 até 3, são as cores dos quarks. Esse A vai de 1 até 8, são as cores do gluon. Por quê? Porque existem 8 combinações de cor-anticor possíveis. Na verdade, tem 9, mas uma delas é branco, então ele não é um gluon, é um singleto por cor. Então ele não entra nessa brincadeira. Você tem um octeto de cor. Por isso que esse A aqui vai de 1 até 8. E isso vai ficar claro quando eu falar do grupo SU3 lá na frente. Vê, a estrutura é quase a mesma, com a diferença que não é só uma matriz gama-mi, mas você tem a matriz gama-mi, veja o índice de Lorentz está contraído, isso significa que eu tenho uma soma nos índices de Lorentz, isso aqui é um escalar. Esse termo é um escalar por Lorentz. Tá? Por quê? Porque isso aqui se transforma como um vetor de Lorentz, isso aqui se transforma como um vetor de Lorentz, e o produto desses dois vetores é um escalar de Lorentz. Por outro lado, ele não se transforma só por Lorentz, ele se transforma pelo grupo SU3 de cor, por isso que tem essa outra matriz aqui. É toda uma história, tá? Mas a estrutura é férmion, férmion e bóson de gauge. Bóson de gauge aqui era o AMI, o bóson de gauge aqui era o GMI-A. O A é porque esse bóson de gauge carrega as cores do grupo, de 1 até 8. 8 cores, que na verdade são 8 combinações das 3 cores. Então, isso para esse vértice aqui. Esse vértice aqui vem de algo como isso. E essa intensidade da interação, deixa eu escrever aqui numa cor amarela. GS. Antes era carga elétrica, no caso da QED.
Aqui é uma carga forte que a gente chama de GS, tá? G strong. Mas a estrutura de campos é a mesma, ou muito parecida, muito semelhante. Não se atenham muito a isso aqui, eu ainda vou... Isso é teoria de campos, vou falar um pouco mais adiante de uma maneira leviana, vamos dizer assim. Já esse vértice aqui, ele vem do fato de que vai aparecer um termo na Lagrangiana, quando a estrutura é não abeliana, que vai envolver o produto de 3 campos do gluon. Tá? Como se eu tivesse algo assim, Gmi, Dmi, A vezes um Gni, B, G, lambda, C. Algo desse tipo. Tá? Essa derivada aqui, como está atuando no campo, vai cair um momento linear, vai ser proporcional a diferenças do momento linear, mas você não precisa pensar nisso agora. Quer dizer, o que vai aparecer aqui não é só a constante, aparece uma constante de acoplamento, GS, só que o GS em uma combinação de momento linear, que acho que é P, a diferença de 2 momentos lineares. Tem um P2 com índice mid-Lorentz. Mas o TA, que é a matriz que está associada ao grupo de cor. Tá? Não se preocupe com esses fatores aqui, mesmo porque a gente não vai falar de uma teoria de gauge não abeliana em detalhes, mas vai ser um pouco diferente da QED, onde você só tinha conceito de acoplamento e uma matriz gama de Dirac. Sim, aqui vai ter uma matriz gama também, né? Não, aqui não tem matriz gama, porque aqui não é vértice com férmions, tá? É só um pouco mais complicado em termos dos parâmetros da teoria, mas a gente não vai fazer cálculo com QCD, então vocês não se preocupem com isso agora. Já no curso da pós, aí sim, lá vocês têm que saber, vão aprender, quem for, né, fazer isso na pós. Então é por isso que aparece, veja, tem 3 campos aqui de gluon. 1, 2, 3. Por isso que eles aparecem os 3 no único ponto. E não é só isso, tem mais um ainda, um outro diagrama, o último, que é esse daqui. São 4 gluons. Você pode colocar todos entrando, como você preferir. E associar as cores que você quiser. Associe as cores que quiser, desde que o total da cor seja 0. E esse diagrama, diferente desse que é proporcional a GS, ele vai ser proporcional a GS ao quadrado. Tá? Então ele tem uma intensidade que pode ser maior ou menor, dependendo da escala de energia que você está, e isso vai ficar claro um pouco mais adiante. Aqui eu não estou colocando as cores, mas todos esses gluons carregam uma cor, uma anticor, de maneira que a soma delas dele. Então eu deixo isso para vocês fazerem. Perceberam que na QCD a coisa complica um pouquinho? Você tem 3 tipos de vértices fundamentais. Ó. Tem um envolvendo férmions, um envolvendo 3 gluons e outro envolvendo 4 gluons. Então a possibilidade de diagramas agora aumenta. Né? Professor, assim, uma pergunta, mais curiosidade associada a isso. Aquele estado que eles chamam de, acho que glue ball, que só são gluons, ele vai ter a ver com esse terceiro tipo, é de vértice ou não? O glue ball, na verdade, vai ser como se fosse um estado ligado de gluons, né, onde a cor total é nula. É um estado que é possível, porque ele é sem cor, e o que o confinamento diz é simplesmente que eu não posso ver nada que carregue cor no detector. Mas se esse estado envolve gluons, como se fosse um estado ligado de gluons, e a cor total é nula, então eu também deveria ver isso. E é por isso que o pessoal procura por esses glue balls. O problema é que, de novo, se der interação forte, a gente só domina do ponto de vista das técnicas de cálculo, domina com precisão e com conhecimento consolidado
a altas energias, onde a intensidade do acoplamento é pequena. A baixas energias, onde aparecerem esses glue balls, é complicado, porque que cálculo que a gente vai fazer se a teoria não é perturbativa? Tem métodos que eles usam fenomenológicos para estudar isso, mas não são como uma teoria fundamental, como é o caso da teoria de campos. Ou melhor, não são os métodos de teoria de campos usuais que a gente usa. Tá? Mas é isso, seria um novo estado. Né? Você, em princípio, deveria ver nos experimentos. Mas não como que eu digo? Não é um gluon, porque o que eu estou falando, esse nono estado de um gluon, como se eu tivesse um gluon que não tivesse cor, mas gluon que não tem cor não é gluon. Em outras palavras, ele faz parte de uma outra representação que não é a representação onde estão os gluons. E isso tem a ver com a estrutura de grupo. Um grupo SUN, só adiantando, um grupo SUN, né, ele tem uma representação que é chamada representação adjunta, onde eu tenho n² menos 1 estados nessa representação. Essa representação adjunta com n² menos 1 estados é onde vivem os bósons de gauge. Tá? Então, se o n é igual a 2, eu tenho 3 estados que são associados aos bósons de gauge. Por exemplo, SU2 do modelo padrão, tem que ter, você pode imaginar quais são esses bósons de gauge. Estão associados ao W+, W- e o Z0, por exemplo. Tá? É um pouquinho mais complicado porque vai ter um grupo 1, mas é isso. Tem 3 bósons de gauge. O SU3, onde o n é igual a 3, 3² menos 1 é 8. São 8 gluons. Tá? Então eles estão na representação octeto, aquele hexágono que vocês viram. Tem 8 estados. Bom, meu hexágono está horrível, mas é isso. Você vai ter 8 estados, 6 nos vértices e 2 no centro. Quando vocês aprenderem a construir essa representação, o outro estado é um singleto. Chama assim, uma única. Só que o outro estado não está nessa representação, ele não é um bóson de gauge. Tá? Então, ele simplesmente não tem papel nenhum, não existe. O fato da teoria de grupos me dar uma quantidade enorme de representações não significa que todas as partículas vão se encaixar nessa estrutura. Aliás, a gente não sabe por que também a estrutura de grupos funciona tão bem. Não existe uma explicação para isso. Como não existe uma explicação por que o grupo do modelo padrão é SU3 por SU2 por 1. Quem sabe no futuro, quando a gente souber mais, a gente consegue entender inclusive essas coisas. Tá? Mas quem tem cor está aqui, ó, nesse octeto. Isso daqui não tem cor, então não é um gluon. Bom, esse é um resumo, não vou falar disso agora. Isso não é assunto para essa aula. Muito bem. Imagino que vocês tenham um zilhão de dúvidas. Ou está fácil o suficiente para vocês já saírem escrevendo diagramas? Diga. Não, a minha pergunta era, por exemplo, se você pegar esses gluons e você fizer combinações com eles, você tem 9 combinações possíveis, né? Aí o senhor comentou que o... Não, se você pegar as cores e fizer combinações com essas cores, você vai ter 9 combinações possíveis. Isso, aí a minha pergunta era, no caso do octeto, para você colocar no octeto, teriam 3 no centro do octeto, é? 2. São 2 estados no centro do octeto. Mas aí só dariam 8, né? São 8. O outro é um singleto. O singleto não faz parte da representação octeto. E a representação octeto é justamente aquela n² menos 1, que é a chamada representação adjunta, que é onde vivem os bósons de gauge de qualquer grupo. Toda vez que você construir uma teoria
física de partículas com o grupo SUN, você vai ter n ao quadrado menos 1 bósons de Gauge. Não importa que ele tem tantas cores, mas o produto dessas cores está me dando mais coisas. Não, está tirando mais coisas, mas as únicas que estão associadas a bósons de Gauge são aquelas que estão na representação adjunta. É isso que eu estou dizendo. Mas então teria alguma delas que não acontece, professor? Tipo, sei lá, green, sei lá, só dando um exemplo. Tem uma dessas combinações que você não observa? Porque no caso ela daria um 9, mas você falou que no octeto só vão ter 8, né? Em termos de gluons, você só tem 8, justamente. Por quê? Tem motivos para isso, né? Porque se você pegar aquela que é toda sem cor, como ela não tem cor, então ela não está... ela não seria uma interação, ela teria longo alcance, porque ela não está confinada. Tá? Então ela não está associada a QCD. Mas, de qualquer forma, ela não faz parte do que a gente chama de representação adjunta. Quando eu desenho... Cadê? Quando eu escrevo isso daqui, esse vértice aqui, tá? Eu tenho essas matrizes, que a gente chama de geradores do grupo SU3. E só existem 8 deles. Tá? Porque esse índice A vai de 1 até 8. Esse índice A porque só existem 8 delas independentes. Então, eu só tenho 8 gluons independentes. A outra combinação não é uma combinação que tenha cor. Então, não tem nada a ver com QCD e não aparece na natureza. Tá? É diferente de você falar do glue ball. Glue ball é uma combinação de gluons, estados ligados de gluon, que tem cor nula. Isso é possível. Não é como se fosse um gluon sem cor. Isso não existe. É que nem falar num fóton com carga elétrica. Não existe. Só que é o oposto. Eu sei que é complicado entender nesse momento, mas isso tudo tem a ver com a estrutura do grupo. Eu não tenho mais um gerador para ter mais um gluon. Entende? Só tenho 8 deles. É por isso que a gente diz que ele vive na representação adjunta. Porque esse índice de grupo que aparece aqui, ele vai de 1 a n quadrado menos 1. Para qualquer teoria SUN. E a única forma de eu escrever a minha teoria invariante pela simetria é aparecendo esse gerador com índice contraído com o número de bósons de Gauge. Como eu só tenho 8 desses geradores, eu só tenho 8 gluons. Onde é que estão esses 8 gluons? Naquela representação octeto que eu falei lá embaixo. Essa é a única maneira de escrever a teoria como sendo uma teoria invariante. Então, por isso que aquele outro gluon não é um gluon, não existe aquela combinação que é sem cor. Bom, não se preocupe com isso. Eu sei que não dá para você compreender enquanto você não tiver ideia do que é teoria de grupos e como usar esses grupos SUN, e muito menos do que é uma teoria de Gauge não abeliana ainda. Tá? Então, espere lá até a pós-graduação para entender esses detalhes. Eu só estou afirmando para você aqui que só existem 8 deles e, por enquanto, você aceita. Tá? Mas tudo tem a ver com esse índice aqui. Só tem 8 desses índices. Esse A vai de 1 até 8. Tá? As cores para os quarks vão de 1 até 3. Esse I e J vão de 1 até 3. E todas as possíveis combinações independentes são 8 delas e não 9. É isso que eu estou dizendo. Ok. Ok, guarde sua frustração, porque ainda não é o momento de saná-la. Como eu poderia fazer? Pensando, que analogia eu poderia fazer? Pensa o Griffiths, ele coloca de uma maneira, lembra do modelo Aquax? Ele coloca ali de uma maneira simples, como você poderia entender quantos mesos, quantos bares aparecem. É como se fosse só eu tenho
3 sabores de quark, então eu vou ter 9 mesons, 9 bases, mas você vê que isso não é o que aparece. Parece um octeto, né, e um singleto. No caso dos bárions, tudo bem, porque o bárion não existe essa questão de confinamento. Então você pode ter um bárion singleto, você pode ter um meson singleto, que é o caso do etalínio. Mas ele está fora daquele conjunto de 8 partículas. E como arranjar aquelas partículas? Aí você precisa entender como que acontece esse produto de representações, que não é diferente. Tá? Quem são esses gluons que se conectam? Tem 8 deles que se conectam com essa matriz que é o gerador. São justamente aqueles, né? Como são 8 independentes, cada um deles está associado a uma dessas matrizes e que estão na representação adjunta. E a representação adjunta é a representação octeto para o grupo SU3. Acho que isso é o máximo que eu consigo dizer nesse instante, esse modelo. Tá. Vamos às implicações, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Uma implicação interessante é a questão do chamado... Só uma dúvida de sim ou não aqui, rapidinho. Tem que ser cor e anticor, não é na combinação do Bloom? Cor e anticor, sempre. Sempre, né? Sempre. Ok, obrigado. Não importa que seja, por exemplo, o vermelho, antivermelho, essas coisas. Porque o que vai acontecer, e você vai ter gluons com cor, com a mesma cor e sua anticor, tá? Mas isso não significa que ele é incolor. Essa é a complicação da teoria de grupos, né? Mas aquele octeto que eu desenhei, você vai ter 8 gluons vivendo aqui. Isso a gente vai ver, porque eu vou mostrar isso. Por que sai essa combinação? Mas é mais adiante. Então, enquanto em gluon, você vai ter 2 estados no centro. Não, eu sempre desenho errado esse hexágono, né? E assim, eu sempre desenho. São 2 aqui, um aqui. Bom, imagine isso daí um hexágono perfeito. Sou péssimo desenhista. Essas duas combinações que estão no centro, elas são combinações de cor com a sua mesma anticor. Da mesma forma que no caso dos quarks, você tinha no centro, você tinha os pions, que era up, anti-up, down, anti-down. Aqui você vai ter, por exemplo, vermelho, anti-vermelho, mais, sei lá, blue, anti-blue. Tá? 1 sobre raiz de 2. Significa que o gluon que está ali, ele é 50% vermelho, anti-vermelho, 50% blue, anti-blue. Tá? Primeira coisa que você vai imaginar, pô, mas esse gluon não tem cor. Não, não é que ele não tem cor. Essa é a desgraça da maneira de escrever, né? Vermelho, anti-vermelho, dá a impressão que ele não tem cor. Mas não é isso. O que foi? Escreveu aqui. Isso, exatamente. Ó, tá vendo esse R, R estrela, B, B estrela, G, G estrela? Tá? São as combinações que vão aparecer no centro. Tá? Então tem essa e tem mais uma que vai ter R, R barra, acho que é menos B, B barra, e aí tem um peso aí que eu não me lembro qual que é, com mais ou menos G, G barra. Tá? E aí vai ter um peso aqui que eu não lembro quanto que é, se é raiz de 3, raiz de 6, sei lá. Aí só fazendo as contas. Mas o que importa é que elas são combinações lineares e ortogonais umas com as outras. E essa combinação é uma combinação que me dá um dos gluons. E essa é que me dá um outro gluon. Tá? Eles carregam cor e anticor, mas eles não são incolores, no sentido mais amplo da palavra. O incolor é aquela última que cai fora desse daqui, é o chamado singleto, que o Lucas tanto está preocupado. Só que o incolor, ele não tem cor. Então, se ele não tem cor, ele não representa as interações fortes.
como se ele não tem papel nenhum na teoria. Não sei se ficou claro. É que eu estava estranhando, estava conversando aí, Lucas, era justamente de que tinha dito que eram 9 combinações que tinha. Que eu imagino que sejam essas aí. Certo? Não, essas combinações que você colocou, veja, ele não está nem colocando. Certo, mas veja, você vai ter, pega essas que não tem a mesma cor e anticor, tá? RB estrela é uma, RG estrela é outra, BR estrela, BG estrela, GB estrela, já te dão 5, e o GR estrela 6, certo? Vão sobrar, estão faltando 2. Quais são as outras duas? As outras duas são combinações de RR estrela com BB estrela, e como eu coloquei aqui na transparência, RR estrela, BB estrela e GG estrela. Todas elas estão contidas aqui nesse octeto, tá? Tem uma combinação que é ortogonal a essas duas. O que eu estou dizendo é isso. Tem uma combinação que é ortogonal a essas duas que está aqui, ó. É esse ponto fora desse octeto. E esse aqui é puramente branco. Por que ele é branco? O que eu quero dizer com branco? Ele é singleto por SO3. Singleto significa que ele não se transforma por SO3. Se ele não se transforma por SO3, ele não é um gluon. Então ele não cai na nossa teoria. Tá? Se transformar por uma simetria significa justamente isso. Ele interagir, né, com as interações que esse grupo de simetria descreve. Se ele não se transforma, ele não interage. Então ele não interage com outros gluons, não interage com nada. Então é uma coisa inútil. É um resultado matemático, mas ele não é físico. É isso que eu quero dizer. Certo, então tem essas 6 que não são de cor e anticor, mais essas duas que o senhor escreveu de combinações de análise. Exato, exatamente isso. E essa outra que vocês acham que deveria ter, mas não tem justamente porque ele é um singleto pelo grupo, ele está aqui fora. Então ele não se transforma de jeito nenhum. Mas não teria como detectar de jeito nenhum? Não é nem que não tem como detectar, ele não entra na teoria. Tá? Ele não faz parte de nenhum termo na Lagrangiana. Eu acabei de falar para vocês aqui. Vocês têm que acreditar em mim. Os únicos termos que aparecem na Lagrangiana são esses que envolvem férmions. Os que envolvem gluons, que são esses daqui, né, eles aparecem, né, mas olha os índices A, B e C, eles vão de 1 até 8. Para ter esse outro gluon, eu precisaria que os índices fossem de 1 até 9, mas não tem como ir de 1 até 9 quando a minha teoria é toda construída com 8 geradores, que são os geradores da representação adjunta. Não existe um outro gerador. Um outro gerador não é gerador, é identidade. É como se isso daqui fosse proporcional à identidade. A identidade não é gerador de grupo nenhum. Né? Ou melhor, a identidade ela está em todo o grupo, mas ela não é um gerador. É isso que eu estou dizendo. Mas isso é uma linguagem técnica. Eu não quero que vocês fiquem com a linguagem técnica na cabeça. Fiquem com o seguinte. A minha teoria é escrita de tal forma que só aparece 8 combinações dessas 9 que, em princípio, você poderia imaginar. Porque essa outra combinação, ela não faz parte da teoria, porque ela não está associada a nenhuma transformação do grupo. Professor, o singleto não se transformar pela simetria é parecido com como um escalar nos transforma sob transformação de Lorentz, mas um vetor vai se transformar? Exatamente. Tá? Exatamente. Mas aqui é um pouco só mais complicado, porque eu estou falando da teoria de Gauge. A teoria de Gauge ela é muito específica, muito precisa. Ela só contém bósons em número muito específico, que é o número de geradores. E eu só tenho 8 geradores. Então só tenho 8 gluons. Tá? Essa é a única ressalva. Claro que a simetria de Lorentz, você tem os geradores do grupo de Lorentz, tal,
Mas lá você pode ter qualquer singleto. Aliás, a própria Lagrangiana é escrita como um singleto de Lorentz. O que significa isso? Ela é invariante por Lorentz. Isso é fundamental para escrever a Lagrangiana. Assim como a minha Lagrangiana vai ser invariante por cor e tudo mais. Mas a Lagrangiana ser invariante por cor é uma coisa. Agora você tem um elemento, que é no princípio seria um bóson, né, que é invariante por cor, mas que não faz parte do meu grupo de simetria enquanto bóson de gauge, não serve para nada. Vai conectar o que com o que? Né? Não tem nem sentido pensar nele. Eu sei que parece desconfortável, mas é isso. Nem tudo que a matemática te dá é algo que vai aparecer na física. A teoria física ela é escrita envolvendo os geradores do grupo. Tá? É que o que eu estou estranhando é que esse singleto, ele surgiu de um artifício matemático ou de alguma ideia física? Não, ele surge de um artifício matemático. Não é que é um artifício, a teoria de grupos, ela permite que você faça produtos de representação e esse singleto aparece. Tá? Mas isso não significa que todas as representações têm que ser físicas, é isso que eu estou dizendo. Assim como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor. Se você pegar o modelo padrão, a gente tem dubletos de férmions, que são os quarks e leptons, temos dubletos de escalares, temos tripletos dos bósons de gauge do grupo eletrofraco e octetos para os gluons. Certo. E as outras representações? Eu poderia fazer quantos produtos eu quisesse que eu... Não sei, não aparecem. A física é só isso que a gente está vendo. Se eu começar a ver coisas e faz sentido introduzir essas novas representações, eu introduzo. Mas enquanto elas são desnecessárias, eu vou introduzir para quê? Né? Eu poderia imaginar, bom, tudo que faz parte dos produtos, das representações, tem que aparecer. Aí eu vou construir uma teoria de infinito, não sei onde vai parar, mas eu preciso ter uma necessidade para isso. Na física de partículas, a gente não tem necessidade nenhuma de incluir essas outras representações, a não ser que você queira construir um modelo maior. Aí você vai imaginar, bom, vamos colocar aqui sei lá, um quarteto de SU2, o que eu quiser. Você pode fazer a questão, um tripleto de SU2 por um escalar. Você pode construir, tem umas poucas teorias com isso. Só que a teoria começa a ficar muito carregada com partículas e muito parâmetro, e você perde o poder de predictibilidade. Então, ninguém faz isso. Você só faz se houver realmente uma necessidade. Tá? Então, a gente faz pequenas extensões, vê se ela é útil, para que ela é interessante ou não. Mas, e aí o que acontece com a teoria? Ela fica aí no limbo, esperando que o experimento mostre alguma coisa. Se mostrar, ótimo, tem aqui uma teoria. Mas enquanto o experimento não mostrar nada, quem vai se interessar por isso? A menos que a teoria seja extremamente atraente, como era o caso da supersimetria. Hoje você tem modelos com mais de um dubleto de Higgs, mas você tenta não ir muito além, senão a teoria começa a ficar feia demais e perde a atratividade. O que a gente faz é brincar em outras direções. Olha, eu posso ter leptoquark, então vamos ver como isso se encaixa nesse modelo, nesse outro. Isso aqui pode descrever essa anomalia que está sendo observada, que na verdade é só uma evidência. E a coisa funciona dessa maneira. Eu só não vou colocar algo na minha teoria que não tem utilidade alguma. Tá? Bom, Lucas, você que está desconfortável, espere até ver teorias de gauge não abelianas. Ou seja, espere até a sua pós-graduação, ou terminando esse curso, estudando um pouco teoria de campos, e estudando o modelo padrão, a estrutura, né, aí você vai entender, que é o curso de partículas da pós, né, teorias de gauge não abelianas e tudo mais. Infelizmente, é muita coisa para eu dar aqui numa aula, num curso introdutório. Tá? Não entendo, professor. Na verdade, assim, é porque eu tava com uma visão que era justamente essa que o Maclean até colocou aí no chat, né? De que as combinações possíveis eram essas, né? Mas aí quando o senhor reforçou essa parte das combinações lineares, ficou um pouco mais claro, assim. O desconforto é um pouco menor, né?
Apesar de, como o senhor falou, só vai ter assim, entendimento pleno depois, né? Mas assim, pelo menos a aparente inconsistência que tinha na minha cabeça passou, né? Quando o senhor reforçou essa parte aí. Certo. Bom, e lembre-se que desconforto em física de fronteira você vai ter sempre. Por algumas coisas que funcionam e a gente não entende, e por outras que funcionam e a gente acha que entende, como é o caso da teoria quântica de campo. Por outro lado, você sempre pode inventar algo melhor, e é isso que os teóricos estão sempre atrás. Melhorar o que a gente conhece, melhorar a descrição e fazer predições novas, predições que podem resolver problemas sérios da física de altas energias. É por isso que a gente ensina esse básico. E gerar desconforto é bom. Eu gosto de gerar desconforto. Faz você pensar, faz você criar algo novo. Mas vai amadurecendo as coisas, vai aprendendo mais depois que você tiver um conhecimento do básico de tudo isso aí você dê asas à imaginação e contribua aí com a sua parte. Certo? Pérola hoje está muito calada, eu acho que ela está dormindo, não deve ter dormido direito à noite. Tá dormindo. É porque ela vai dar uma palestra mais tarde, professor, aí acho que está se preparando para a palestra. Palestra não, uma comunicação. Ela está só de logo presente, não é nem corpo presente. Logo, logotipo presente. Não quero te apoquentar, não. Fica à vontade. A gravação vai estar disponível depois de qualquer jeito. Mas estou sentindo falta da sua participação efetiva, né, como nas outras aulas. E aqui é meu cachorro. Parece um velho com escarranda. Né, Messi? Então vamos lá. Relaxa, Pedro. Vamos falar de uma coisa que é fundamental em física de partículas, que é a chamada liberdade assintótica. O dia todo. Liberdade assintótica. Não, eu vou fazer o seguinte, antes de falar da liberdade assintótica, eu vou falar de coisas ainda mais fundamentais na interação forte. Deixa a liberdade assintótica para lá, porque vai exigir um pouco mais de tempo, acho que é melhor deixar para outra aula. Vamos falar do seguinte, vamos fazer alguns diagramas aqui. Pelo menos para treinar esse diagrama. Pense na interação uma interação forte. Próton, próton dando próton, próton. Tentem escrever o diagrama para vocês aí. Tá? É uma interação forte, lembra? Se é uma interação forte, envolve troca de gluons. Deixa eu ver o que é nesse chat. A net está bichada. Certo. Bom, certo. Você vai ter a gravação disponível depois, aí você veja. A interação forte é pelo quê mesmo? Interação forte é a troca de gluons. Então coloca aí, tipo, como se fosse não, mas pera. Você vai ter que gerar peões aí, né, professor? Ou não? O que vocês acham? Eu começaria colocando as 3 linhas, né, Que nem a última que foi feita, de botar os prótons chegando, os blues saindo e os prótons saindo também. Que nem a última que foi aquilo que eu disse. Mas tem que representar os quarks todos, né? Ou não? Mas aí é só escrever os. Aí vai. Seriam 6 linhas, né, de quarks. Vocês podem imaginar algo assim.
certo? Vou colocar 2 desses quarks aqui. Vamos considerar só um deles interagindo, só para por uma questão didática, mas é claro que se a interação é forte, a intensidade, baixas energias, a constante de acoplamento é maior do que 1, então ela vai ocorrer o tempo todo e entre várias das pernas. Né? Como que vocês imaginam para completar o próton? Então imagina que isso daqui é o quark up, 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 down, up, down. Então está faltando alguma coisa para esses camaradas serem o próton, né? Como vocês imaginariam? Não, falta pra ser Falta um up. um down em cima e um up embaixo. Ser um próton e um próton, no caso. Certo, você está pensando nisso daqui. Se não me engano, a estrutura do próton é up, up, down, né? Acho que é. Vai ser do neutro. Agora eu vou confundir. Só somar as cargas. O up tem carga mais 2/3 e o down tem menos 1/3. Então é up, up, down. Tá? Se você fizesse um espalhamento Moller entre esses mais próximos aí, professor, só que usando um gluon, esse último down com esse primeiro up, algo desse tipo. Isso é possível? Em princípio é, mas É possível, é não tá mais. mudando nada. Então, em princípio é. Mas a distância entre os prótons no núcleo, né, geralmente viabiliza mais um outro tipo de processo do que esse. Lembra, a troca de gluon se dá dentro dos nucleons. Não que você pode ter um próton tão próximo do outro que os quarks, mas aí você precisaria ter uma colisão realmente de altíssimas energias. E aí poderia acontecer isso. Mas pensa que isso daqui está dentro de um núcleo. O mais provável de acontecer lá é isso aqui, quer ver? Não é isso. Teria que gerar Mas é pions isso. aí nesse caso, né? Então, aí o ideal seria exatamente. Seria a chamada interação residual. E é por isso que eu estou querendo fazer isso aqui. Então, pensa nesse quark down. Coloquei um up aqui. Se o quark down vier para cá. Então é mais fácil pensar nesse quark down. Ops. Se juntando aqui. Certo? E esse quark. Então, se eu perder um down aqui, tem que vir um down aqui. Esse quark up, eu vou desenhá-lo aqui, mas ele. Estou fazendo isso aqui para pensar que ele está vindo sem. Ele não está interagindo. Então, eu fiz essa curvinha aqui para você ter em mente que ele não está interagindo nesse ponto. Ele está passando como se fosse por cima, tá? Como se estivesse saindo do plano, só para não dar a ideia de que um quark down está interagindo com um up, tá? E esse outro down, o que vai acontecer com ele? Ele, imaginá-lo assim, vindo para cá. Isso é uma representação, né? Lembre-se. Tá? Então, o que eu tenho no meio aqui acaba sendo um down anti-down. Tá? E dos dois lados eu tenho próton, 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 próton. Tá? Claro, essas coisas estão trocando gluons. A interação forte mesmo é essa de troca de gluons. O tempo todo eles estão trocando gluons.
dentro do próton ou do nêutron. Né? E o que de fato eles trocam, aqui é um pion, um π0. Então a interação entre um próton passando perto de outro próton é uma interação residual que era vista por Yukawa como a troca de um meson π. Então está aqui descrita aquela interação de Yukawa através de um processo fundamental, onde quem está interagindo de fato são os quarks trocando gluons. Tá? E a interação entre os prótons é vista como a troca de um meson π, dessa maneira, através desse diagrama. Tá? Eu desenhei alguns gluons, mas tem vários deles o tempo todo, justamente porque a interação é forte, então é muito provável que haja muitas trocas de gluons entre esses quarks enquanto eles estão interagindo. Está claro mais ou menos o que é esse desenho? Então, no caso, o meson π seria virtual. O pion seria virtual e seria o responsável por essa interação, que na verdade é residual. A interação forte mesmo se dá entre os quarks. Tá? A interação entre próton e próton é uma interação residual. É como se fosse uma interação de Van der Waals comparada com a interação fundamental elétrica mesmo. Um elétron e um núcleo, uma molécula, um átomo numa molécula. Se fosse Tá? nêutron Ou seja, próton, teria que ser carregado, né, professor? O pion? Se fosse nêutron próton, então tá aqui, ó, próton, próton. Essa é a representação esquemática. Trocando o tracejado aqui, que é o pion 0. Tá? Se fosse nêutron próton, vamos ver o que o Lucas está falando. Então eu tenho nêutron mais próton indo para... O que você quer no estado final? Nêutron próton, né? Então aí você faz um diagrama, de novo. Imagina que perna você tem que trocar. Então, imagina que isso aqui é um nêutron. Up, down, down. Isso aqui é o up, up, down. Então, para trocar um pion, né, ele precisa ser um pion positivo, negativo ou nulo, ou carga nula. O down com down ou o up com up? Depende. Né? Aqui você vai ter duas situações. Né? Se esses quarks aqui continuarem up, down, down, e os de baixo down, up, up, então vai ser um pion neutro. Mas se eu trocar isso aqui se tornar, isso aqui é um nêutron, isso aqui é um próton. Mas se esse daqui virar um próton e esse daqui é um nêutron, então vai ter que ser um pion carregado. Né? Ou seja, daqui para cá eu vou ter que trocar um pion negativo, nesse sentido. Ou mandar lá para cima um pion positivo. Tá? E aí vejam como vocês podem desenhar esse diagrama. Eu vou deixar para vocês tentarem. Enquanto isso, os quarks aí estão trocando gluons, como sempre. Então a interação forte se dá entre os quarks e essa troca de pions vai ser uma interação residual. Tentem desenhar um diagrama mais ou menos nesse esquema que eu desenhei aqui em cima. Isso é um exercício para vocês. Aí na próxima aula, na quarta-feira, a gente parte daqui. Eu vou falar da liberdade assintótica, a gente vai terminar, né, comentar logo de novo sobre o confinamento, como é que se dá, porque que eu tento quebrar um hadron e ele não se quebra, ou se quebra, mas não aparece os quarks isolados. E finalmente vou falar da interação fraca. E com tudo isso, se der tempo, eu vou fazer alguns comentários sobre alguns decaimentos e finalizar com teoria de unificação. Qual é a ideia da teoria de unificação? A regra de Ose e por aí vai. É bastante coisa, mas acho que dá tempo.
a próxima aula, que já são 18h03. Hoje é quarta já, né? Então é segunda-feira que a gente se vê. Tá? Enquanto isso, pensem num diagrama. Se quiserem mandar para mim uma foto do desenho para dizer se está ok, se está certo, fiquem à vontade. Tá? Alguma dúvida? Até o momento não. Não, professor. Qual a previsão da data da prova? Prova, sei lá, tá lá no Moodle, né? Eu não sei direito. Mudo? Acho que é meados de abril, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Mas se vocês verifiquem lá. Não tá no Moodle, não, tá no SIGA. Tá, então. Tá no SIGA, tem que entrar lá e ver. Saberia dizer de cabeça, mas acho que é meados de abril. Opa, só um instante. Vocês entram no SIG e dão uma olhada, mas a prova, antes da prova ainda vai ter o teste e tudo. Não se preocupem ainda com as datas, isso tá meio solto. O que eu vou fazer é, terminando essa parte, né, que a gente deve terminar nas próximas aulas, a gente pode fazer um teste, já marca um teste, e aí vai para outra parte, né, a gente vai falar de cinemática e tudo mais. Então a gente faz uma prova. E depois continua, tem mais um teste. Não. A gente vai fazer primeiro um teste, depois entra na outra parte, né? Vai ter outro teste, e depois desse segundo teste a gente tem uma prova. Eu não estou muito preocupado com datas, porque aquelas datas que eu coloquei no SIGA são mais para constar lá, para eu poder ter aberto o curso aqui. Vão ser 2 provas e 4 testes. Tá? Então, mas tudo vai correr bem dentro do período previsto, e sem correrias e sem desespero. Vou tentar que as provas sejam, sei lá, final de abril, meados de abril. Como são 2, abril, maio, junho, e a outra acho que é comecinho de julho ou final de junho. E entre essas provas, os testes. O teste é coisa rápida, que nem eu fazia em estrutura da matéria, né? Vocês têm lá um tempo para fazerem, é relativamente simples. Para testar esses conhecimentos aqui. Ok? Alguma dúvida que não seja a data de prova? Então tá, então vocês estão entendendo bem? Ok, vejo vocês então na segunda. Até mais, vocês. Até segunda, professor. Até mais. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Obrigada. Até mais. Vocês também. Tchau.